Hoje o programa está aqui na Dermatos Clínicas. Vou conversar com a doutora Amândia Marchetti, que é cirurgiã plástica, e hoje vai falar pra gente sobre próteses de silicone. Doutora Amândia, é um prazer te receber aqui no programa. Boa noite, Nick. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz de participar mais uma vez aqui. Doutora Amândia, a gente percebe que o sonho de colocar silicone assim, é de quase todas as mulheres. E a gente vê nas mídias próteses muito grandes, assim, volumes de silicone gigantescos, assim. E parece que agora isso está diminuindo. As mulheres estão colocando próteses menores, assim. Parece que essa moda de próteses grandes parece que está passando. Como é que tu vê isso dentro do consultório? É verdade isso? Então, Nick, isso é uma realidade, sim. A gente percebe essa mudança. Na verdade, a plástica, a cirurgia plástica, ela está muito ligada com a moda, indiretamente, mas ela tem essa ligação, né? E aí, a gente, remetendo-se ao passado, a gente via em décadas passadas em que pouca mama era muito bonito, era muito elegante, enfim, as mulheres reduziam muito a mama, ao invés de aumentar. E aí, com o decorrer do tempo, essa moda foi se modificando, esse estilo de beleza que entra em vigor, ele acaba se modificando e aí sim a gente vê mulheres com próteses maiores. E isso foi gradativamente se aumentando com o decorrer dos anos, né? Até para você ter uma ideia, algumas celebridades, algumas artistas famosas em 15 anos praticamente, 300 ml era uma mama muito grande. Hoje a gente vê que 300 ml é praticamente um padrão, não diria um padrão mínimo, mas é um padrão mais comum. E daí por diante a gente vê próteses ainda maiores, com pacientes colocando 400 ml, até 500, enfim. E nesse momento, o que a gente começa a perceber é uma regressão de realmente a busca de mamas menores, de próteses menores. Só o mais importante, na verdade, independente de tempo, de moda, é a prótese, a mama, ficar adequada para aquela pessoa, para aquele biotipo. Isso é que é o fundamental. Verdade, porque independente do tamanho, né, mesmo um tamanho pequeno ou mesmo grande, o importante é ter um contorno bonito, de ter as mãos dos sonhos, né? Não, exatamente. E às vezes o que é grande para uma paciente, para outra não vai ser, porque a gente realmente percebe que alguns valores são necessários para serem avaliados quando a gente pensa em colocar uma prótese. É isso que eu ia te perguntar. Quando a paciente chega no teu consultório, ela chega com uma vontade, um desejo de ter uma mama de uma determinada maneira, mas ela às vezes não consegue explicar ou assim, ver exatamente como seria o resultado final. Né? Então, hoje, quais são os modelos, tamanhos, novos materiais de prótese? O que a gente tem de novidade no mercado? Então, Nick, isso é bem importante a gente falar, mostrar, porque existem muitos produtos, né, variações, marcas de prótese. Isso é extremamente importante, apesar do paciente, o leigo, ele não ter essa noção. É muito importante que se busque um bom profissional que também trabalhe com boas marcas e com bons produtos, né? E aí o que a gente vê é uma evolução. Eu até trouxe aqui para vocês para exemplificar e ficar mais fácil de entender. Essa daqui é uma prótese que há anos atrás ela era utilizada como uma prótese de mama definitiva, né? Então era uma prótese com um gel de silicone revestido com uma capa única, enfim. E aí era uma prótese que ela rompia mais, que ela complicava mais com contratura, que na verdade nada mais é do que a cápsula que o organismo cria ao redor dessa prótese se enrijecer e acabar espremendo a prótese, tá? E aí, evolutivamente, a gente vai vendo mais materiais que acabam melhorando essa prótese, diminuindo esses riscos de complicação. Então, elas passam a ter um revestimento a mais. E aí a gente tem a prótese de poliuretano, que na verdade é uma prótese até mais utilizada em reconstrução de mama, mas também alguns cirurgiões plásticos são adeptos a esse tipo de prótese. E na verdade aqui eu particularmente gosto mais, acho que fica uma prótese, uma mama mais natural. É uma prótese texturizada,
talvez seja um pouquinho mais difícil de ver, porque, né, na verdade, o toque ela faz toda a diferença. Mas é uma mama que ela é uma prótese que ela deixa uma mama mais natural, com uma textura mais próxima de uma mama que não tem intervenção cirúrgica, mais maleável, mais gostosa, e ao mesmo tempo ela tem uma segurança a mais por ela ter um revestimento que diminui o risco de ruptura, que diminui o risco de contratura. Então, o que a gente vê hoje de tecnologia relacionada com prótese de mama é sempre uma melhora nessa textura, nessa parte externa. E, na verdade, o gel de silicone cada vez mais coeso. É um gel que aqui eu, infelizmente, não tenho para mostrar para vocês, mas quando a gente rompe essa prótese, o gel ele não se espalha. Ele é um gel bastante coeso, então ele até extravasa na prótese, na cápsula, mas ele não faz um extravasamento no corpo da pessoa. Então, essa coesão que existe nesse material, ele dá essa possibilidade de não trazer maiores problemas, né? Mas é claro, se há uma ruptura, não tem outra alternativa, tem que ser trocada essa prótese. Mas de qualquer maneira, ela consegue trazer um pouco mais de segurança com materiais cada vez melhores, né? Paciente, né? E em relação a modelos de prótese e tamanho? Tá, isso é muito importante também. Então, assim, a gente tem alguns modelos de prótese, né? E aí vai caber a cada paciente. A gente tem um modelo anatômico, que ele é um modelo em gota, que na verdade aqui no Brasil não é muito utilizado, mas algumas pacientes têm indicação desse tipo de prótese. Ela é uma mama que ela fica um pouco mais... Ela faz uma queda mais anatômica, ela parece mais como uma mama natural, só que ela dá um aspecto, às vezes, um pouco com um colo menos proeminente. Então, a mulher brasileira, ela gosta desse tipo de colo, exatamente. Então, a prótese anatômica nem sempre ela cabe nessa possibilidade de dar um colo. E essa redonda ela já dá. E aí, dentro do modelo da redonda, a gente também tem submodelos, digamos assim, né? A gente tem projeções e diâmetros diferentes. Então, às vezes, você tem o mesmo tamanho de prótese, com várias projeções e diâmetros diferentes. Então, aqui a gente até consegue exemplificar os 3 tipos básicos, tá? Aqui a gente tem ela mais larga e menos projetada. Nessa daqui a gente tem uma proporção entre as duas medidas, entre o diâmetro, a largura, né, e a projeção, e essa que ela é mais projetada e tem uma base menor. E aí na verdade a gente vai usar cada modelo de prótese dependendo da paciente. Num geral a gente costuma usar essas 2 últimas que eu falei, essa que tem menor projeção não é a mais utilizada. Mas aí o que é importante para a gente saber tamanho, que você também me questionou, né, que é bem importante, e que as mulheres chegam com muitas dúvidas, né? Eu não quero uma mama muito grande, mas não quero muito pequena, e quando a gente fala num número, às vezes assusta, então cabe aí ao médico justamente orientar e explicar melhor o porquê de cada prótese, o porquê do tamanho. Mas enfim, o que é importante então nesse momento é verificar a estatura do paciente, o biotipo desse paciente, como é que ele se configura, tamanho de tórax, tamanho de quadril. Isso é que determina muito para a gente um tamanho de prótese. Se eu tenho uma paciente que tem um tórax pequeno e uma mama pequena, eu já posso pensar numa mama mais projetada e com a base não muito larga. Se eu já tenho uma paciente que tem um tórax um pouco mais largo, que já deu de mamar, que tem uma mama que já está um pouquinho mais caída, mas não tem pele para a gente tirar, e aí só a colocação de prótese já resolve. Às vezes um padrão em que a base é um pouquinho mais larga, mas ainda tem uma boa projeção, já é uma prótese interessante também. E aí o que a gente vê de tamanhos, num geral, varia, né? Claro. Do gosto da pessoa. E por conta dessas medidas, né? Mas, assim, 300 ml hoje é um tamanho que... Mínimo. Não diria mínimo, mas é um tamanho que dali para cima é o que a gente costuma colocar mais. E algumas pacientes menores, né, de tamanho, de estatura, de medida, a gente